Buenas tardes para todos vosotros, personas, gentes de la lengua española, países que habla el español, cercano, vizinhos del Brasil, mi país, mi nación, donde hablo esta hora desde el corazón del Brasil, centro-oeste, estado de Goiás. E aqui habla a Bíblia de Jerusalém, Jerusalém, em hebraico, né? Porque o Rota, a letra Rota, não há em el alfabeto hebreu. Por lo tanto, todos os nomes que empiezam com letra J é nome falso, a empezar do nome de Jesus. Não é nome de los hebreus, de Israel, de los israelitas. Porque o povo de Israel não habla a letra J. Então, se você me contesta, de onde vem a letra J? De la língua latim, o idioma muerto de la Igreja Católica de Roma. E ano 1520, quando o embaixador da Igreja Católica, chamado Jean Jorge Tricino, padre da letra J. Então, se o Papa Leão X, hoje é o tempo do Papa Leão XIV, e o Papa Leão XIV habla que Maria não é medianeira, não pode salvar nenhum homem, mulher. O Papa Leão XIV habla que o Salvador é Jesus Cristo, solamente Jesus Cristo. Mira, que em ano 1515 o Papa Leão X ha enviado Jean Jorge Tricino, padre da letra J, para a Alemanha, que em ano 1524 cambiou a fonética da letra J da letra I para lo J, donde vem o nome de Jesus, é nome falso. E se você examinar, pesquisar, vai ver, vai mirar que o nome de Jesus em italiano, língua latim, seu significado é cedro. E em hebreu não tem J para Jesus. Então, se em hebreu não há significado para ré, pelo que Zuz em alfabeto hebreu significa cabalho, ginete, cabalho. Eu pergunto desde o Brasil para o povo da língua espanhola: você pode ser salvo por um cerdo, por um cabalho, um ginete? Mesmo que você chame Jesus Cristo, em latim é cerdo, em hebreu é cabalho. Agora, se você me pergunta qual é o nome que pode salvar a humanidade, eu vou contestar que o nome que pode salvar a humanidade é o nome Yehoshua, a Mashiach. Yehoshua tem Yod He Vav, o trigrama, pelo que hijo del Criador, Padre Yehová, hijo habló que su padre es maior do que ele. Porque o Padre tem 4 letras, Yod He Vav He, Yehová.
hijo tiene el trigrama, 3 letras, Yehoshua. La palabra Shua significa salvar. Yehoshua, Yeho, Yod, He, Vav. Shua, salvar. El significado es que el nombre de hijo de Dios, Jehová, Yehoshua, significa Yahvé salva. Jehová salva. Hoy yo estou a poner esta questão delante de los pueblos que hablan español. Usted habla, seguidor del mensaje del hermano Brana, pero que el hermano William Marion Brana não predicou esta coisa. Claro, há 60 anos que o hermano Brana ha morrido. Desde 24 de dezembro de 1965, muito tempo, 40 anos, é uma geração, 60 anos, é uma geração e média, é muito tempo. Então, se hoje é o tempo de predicar uma nova mensagem de Deus, porque agora estou a predicar que o nome que pode salvar, que é salvação para a humanidade, para aqui do Brasil que habla português e para os pueblos que habla espanhol, o nome que salva é Yehoshua Mashiach. Pero que se você, homem, mulher, que habla espanhol, quer ser salvado pelo cedro, é problema de você. Pelo que, se você, homem e mulher, quer ser salvado por nome que significa caballo, ginete, caballo, é problema de você, não meu, não é meu problema. Eu estou a predicar que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Kefa, que você chama por Pedro, pero que su nombre en hebreo es Kefa. Habló en Atos dos Apóstolos 4, versículo 12, que el nombre que salva, abajo, bajo del cielo, aquí en la tierra, es el nombre de Yehoshua Mashiach. Las escrituras, hay deformaciones en ellas, por causa de los teólogos, de los tradutores, de las versiones, pero que eu não sou Cacu Felipe. Cacu Felipe, falso profeta, manda a usted queimar a Bíblia com fogo. Eu não vou fazer esta coisa. Eu vou fazer diferente. Temos que buscar o discernimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus, Padre Jehová, para fazer discernimento das coisas. Não temos que queimar nenhuma Bíblia, porque agora é a hora de voltar a los hebreus, los israelenses. Você chama de Juan, pero que seu nome é Yehuanã. La quarta Betsorá, Buenas Nuevas, capítulo 4, versículo 12, Yehuanã, que você chama de Juan, habló, ha escrito que o Mashiach ha hablado para a mulher samaritana que a salvação viene de los judeus, pero que o nome correto é Yehudim, não é nem judeu, porque não há rota. As 22 letras do alfabeto hebreu. Então, se a salvação vem do pueblo Yehudim, você habla judeu, o pueblo de las 12 tribos de Israel, pueblo hebreu, porque o livro de Hebreus, a carta, a epístola que Pablo ha escrito, capítulo 7, verso 14, Pablo habla que Adon em hebreu é Senhor. O Senhor Yehoshua Mashiach, venido de la tribo de Judá. Não é Judá, é Judá. Todos os nomes que empiezam com letra J, tienen que cambiar para o I, o Y.
es Judá. Entonces, si Yahushua Mashiach viene de la tribu de Judá, la salvación es correcto hablar que viene de los hebreos. ¿Por qué que usted predica un nombre italiano, romano, de la iglesia del Vaticano, Jesús? ¿O por qué que usted habla que es cristiano? La palabra cristiano viene de Cristo. Cristo es griego. ¿Por acaso hay algún salvador que viene de la Grecia, de la Europa, para usted hablar que es cristiano, que cree en Cristo? ¿Por acaso hay algún salvador que viene de Roma, de la Italia, dos que hablan latín, italiano? ¿Hay algún salvador que haya morrido en la cruz, en Roma, en la Grecia? Hasta donde mi conocimiento alcanza, la salvación viene de Jerusalén, Israel. Y el nombre del Salvador es Yahushua Mashiach. Yo hablo la verdad. Yo estoy a predicar la verdad. Hay problema en las traducciones de la Biblia, pero que nosotros no somos animales, feras, bichos, animales. Dios ha ponido dentro de nosotros un espíritu, una alma, conocimiento, discernimiento, sabedoria, para hacer discernimento de las coisas. E o que Deus, Padre Jeová, el Criador, único Deus, espera de vosotros e nosotros esta hora, é que nosotros venga a usar las faculdades de nuestros espíritus. La emuná. Eu não predigo que você tem que ter fé. A palavra fé é uma palavra italiana, latim. Correto é emuná em hebreu. Porque Yahushua Mashiach falou em Lucas capítulo 18, verso 8. Quando o Filho del Hombre regressar à terra, porventura encontrará emuná. Jesucristo, pode que Jesucristo da Igreja Católica hable latim, italiano, pero que Yahushua Mashiach habla hebreu. Então ele não falou fé, falou emuná. Emuná em hebreu significa crer e ser fiel a Deus. A palavra de Deus é a Escritura. Eu vou tomar acá a Bíblia em Bíblia de Jerusalém, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, habla o apóstolo Shaul, apóstolo Pablo, que desde niño conheces las sagradas letras, las escrituras, que pode dar-te la sabedoria que lleva la salvação mediante la emuná em Mashiach e Yahushua. Mira que acá esta aplicação da Bíblia de Jerusalém, eles, os tradutores, escrevem mediante la fé em Cristo Jesus. Pero que eu não sou obrigado a ler de la forma errada que os tradutores escreveram ou fizeram a tradução. Mira que os 12 achalis, os 12 os apóstolos de Yahushua Mashiach hablava língua hebreu. Mesmo o próprio Hijo del Criador, Jehová, hablava hebreu. Mesmo acá, em las versões, las traduções falsas, se você abrir a Bíblia, o livro de los Atos de los Apóstolos,
capítulo 24, verso 16, habla la Biblia, las escrituras, que quando Pablo viajava para o país de la Síria, capital, cidade de Damasco, em meio-dia, uma luz muito forte, muito potente, mais do que o sol, veio em la direção de Saulo, Pablo. E habla a escritura em Atos de los Apóstolos, capítulo 24, verso 16, que desta luz saiu uma voz em língua hebreu. Hablou em língua hebreu. Shaul, Shaul, porque você está a me perseguir? Quem és tu? Adonai, Senhor. E a voz contestou: eu sou Yehoshua, a quem você está a perseguir. A Bíblia habla que Shaul, Saulo, que depois cambiou para Paulo, habla que a voz falou em língua hebreu, língua hebraica, não em italiano, latim, não em grego, porque não viene nenhum salvador de los griegos, de la Grécia, não viene nenhum salvador de la capital de la Itália, Roma. De Roma vem a grande rameira com suas hijas e suas prostituições, dogmas, credos, RI, regulamentos internos, normas, regras, estatuto de homens, de igrejas de homens. De los griegos viene Alejandro, el Grande, Alejandro Magno. Pero que de Israel, de la tribo de Judá, viene el Salvador, pelo qual el Malach, porque a palavra ángeles é grega, pelo que em hebreu, ao invés de ángeles, é mensajero. Os ángeles em grego, em hebreu, é mensajero. El mensajero Gabriel, se fala Gabriel, pelo que seu nome em hebraico é Gabriel. Você habla Miguel, pelo que o nome em hebraico é Mihael. El é um título de Deus. El Shaddai, el Todo-Poderoso. El Elyon, el Deus Altíssimo. Deus tem 72 títulos em la Bíblia. Elohim, aquele que existe por si mesmo, el Eterno. Adonai, el Senhor meu, Adon, Senhor. Elohim, el Eterno. Yehová, tem também Yahvé, né? Yah. Você não tem suas alabanças? Você não habla aleluia, Yahvé, Yah. É outro título de Deus. Quando você alaba aleluia, está a dizer alabado seja el Eterno. Aleluia, Yahvé. Pero que de los 72 títulos de Deus Criador em la Bíblia, me gosto muito de Yehová. E você pode me contestar, por que você, predicador André Luiz Nunes de Goiânia, estado de Goiás, do Brasil, você gosta muito de Yehová? Porque Yehová tem as 4 letras do tetragrama, Yod, He, Vav, He. E se você mirar e examinar, pesquisar o significado do tetragrama, Yod, He, Vav, He, tem a ver com mão, braço, prego, a crucificação, a cruz. E é o poder de Deus para salvar todos os homens e mulheres que creem em las buenas novas que Pablo ha predicado.
quem creó Adonai em nossa predicação, a quem foi estendido o braço del Criador. Quando habla braço, tem a ver com o tetragrama, Yod-He, Vav-He. Jehová tiene el tetragrama, Jehová, Yud-He, Vav-He. Agora mira que a Bíblia habla em livro de Números, que o homem que vai suceder, o profeta Moshe, Moisés, seu nome era Oséias em português, Oséias, filho de Nu, Oséias ben Nun. E o nome Oséias, Rocheia, em hebreu, seu significado é salvação. Pode confere, salvação. Pero que em livro de Números, capítulo 13, o profeta Moisés, ha cambiado o nome de seu sucessor, Rocheia. Lamentavelmente, os gregos hecho uma tradução do hebreu do Antigo Testamento para griego e ha ponido o nome de Josué, pero que a letra J não tem em Novo Testamento e Antigo Testamento. E se você mirar a Tanakh, a Bíblia de los israelitas hoje, siglo XXI, solamente tem 24 livros. E o primeiro livro é Bereshit, em hebraico, Gênesis em grego. O segundo livro em hebraico é Shemot, em grego é Êxodo. O terceiro livro, Vayikra, em hebraico, Levítico em grego. O quarto livro é Beg-Midbar, em hebraico, em grego é número. O quinto livro em hebraico é Vayikra, em grego é Deuteronômio. E o sexto livro não se chama Josué, é Yehoshua. Mira, busque, procure uma Bíblia em hebreu, pesquise, verifique como se chama o sexto livro da Bíblia do Antigo Testamento. Não é Josué, não tem a palavra rota em Antigo e Novo Testamento. E em Números capítulo 13 habla que seu nome era Rocheia, Oséias. Então o profeta Moisés cambiou o nome de Oséias, Rocheia, porque a Bíblia habla que Moisés ha anexou, ha ponido a letra Yud, a menor letra das 22 letras do alfabeto hebreu, o Yud, o I, Yud, o Y, Yud. Então o nome de Rocheia, Benu, Rocheia, Oséias, filho de Nu, cambiou para Yehoshua. E aí está o nome de Deus em el Antigo Testamento. O nome de Deus está em el sexto livro da Bíblia, Yehoshua. O nome de Deus está em el sucessor do profeta Moisés, que chamava-se Oséias, cambiou com o profeta Moshe, anadindo o Yud, cambiou para Yehoshua. É exatamente este nome que el malá, Gabriel, quando há aparecido a Virgem Miriam, você habla Maria, pelo que em hebreu o nome é Miriam. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, el malá mensajero, você chama de ángel, Gabriel, mas é malach, Gabriel, falou com a Virgem Miriam, você vai pôr o nome do nino de Yehoshua, não Jesus, porque a letra J é uma invenção da Igreja Católica de Roma em ano 1524.
Mira que nem mesmo o governador Pôncio Pilatos ha ponido em lo letrero, la placa, em la cruz. Ele não ha ponido o nome de Jesus. Ele ha ponido em hebraico, grego e latim. Yehoshua, chamado Mashiach, el rei de los Yehudim, el rei dos judeus. Não existia a letra J em primeiro siglo. É uma invenção da Igreja Católica em tempo de Martinho Lutero, 1524. El Malá, você habla anjo Gabriel, el Malá Gabriel ha dito, eu estou a explicar, a predicar, não o que ha escrito os tradutores. Os tradutores, mira que a primeira escritura, libros, os 27 livros do Novo Testamento han sido escritos em hebreu. Em hebreu. Depois, os gregos cambiaram, mira, os gregos cambiaram o nome Yehoshua para Jesus Cristo grego. Pero que quando os gregos han hecho esta coisa, era el diablo, utilizando os gregos, porque o nome de homem, uma mulher, não pode cambiar. Eu já fiz viagem ao México, Lima, Peru, El Salvador, Nicarágua, Venezuela, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia. Meu passaporte ha sido carimbado quando eu estuve em esses países, pelo que meu nome, André Luiz Nunes, não ha cambiado. Se o presidente dos Estados Unidos, Norte-América, viene ao Brasil, Donald Trump, nenhum brasileiro vai cambiar o nome de Donald Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron. Não se pode cambiar o nome de um homem. Você entende? Agora, porque o diabo ha cambiado o nome Yehoshua Mashiach em hebreu para grego, Jesus Cristo. É um erro, é uma heresia, é uma blasfêmia. É para que a humanidade não possa ser salvada, ter salvação. E mira que em ano 382, depois de Constantino, o grande imperador romano, o Papa Damaso, ha dado uma ordem a Jerônimo para fazer a tradução da Bíblia del griego para latim. La Bíblia Vulgata, latim. Papa Damaso não ha dado a ordem para Jerônimo fazer tradução de hebraico, da Bíblia em hebraico para latim, pero que ha dado a ordem para fazer tradução da Bíblia do griego para latim. Então, o nome que salvava, que o diabo estava a dar à humanidade era Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Jerônimo retira a letra O do nome Jesus Cristo. Aí fica Jesus em latim. E desde o ano 382, com a Bíblia Vulgata em latim, a primeira Bíblia da Igreja Católica, até o ano 1524, o povo estava a predicar que o nome agora que tinha salvação era o nome latim Jesus Cristo. Antes, até o ano, depois da morte de Pablo, até o ano 382, estava a predicar a igreja, mesmo a igreja católica, predicando que o nome que salvava era Jesus Cristo, Jesus em grego. Depois, em ano 382, tirou a letra O,
aí era Jesus Cristo em latim. E pelo que em ano 1524, então Jean-Georges Tricino, que o Papa Leão X enviou para a Alemanha, cambiou a fonética da letra I para J. E desde o ano 1524, o mundo escuta que a salvação está em nome de Jesus, nome latim. Pero que hoje estamos em el tempo de la semente del grão de trigo. Porque quando começou a comunidade, Carral, a congregação, em Jerusalém, com os 12 apóstolos, eles eram talmedim, discípulos que predicavam Yeshua Mashiach. Aí o diabo, usando os gregos, cambiou o nome hebreu Yeshua Mashiach para Jesus Cristo. Depois, o Papa Damaso Jerônimo, com a Bíblia Vulgata, cambiou para Jesus Cristo. Depois, Jean-Georges Tricino, em 1524, cambiou para Jesus. Pero que hoje é a hora de regressarmos a semente original, a palavra original de Deus, para o nome em hebreu de Yeshua Mashiach. É o que eu estou a predicar desde o Brasil. Não confie em este nome romano, italiano, latim, Jesus Cristo. Jesus quer dizer cedro em italiano, latim. Jesus quer dizer em hebreu caballo, ginete, caballo. Pero que Yehoshua é um nome em hebreu e significa Jeová salva. Yahvé salva. Yahvé salva, porque o nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama, Yod, He, Vav. Mashiach, Yehoshua, falou em Yehoanã 4:53, eu he venido em nome de meu Padre, Jeová. Meu nome é Yehoshua, tem Yod, He, Vav. Meu Padre é maior do que eu. Meu Padre tem 4 letras, Jeová, Yod, He, Vav, He. Eu tenho 3 letras do nome de meu Padre, Yod, He, Vav. Yod, He, Vav. Shua quer dizer salvar. Meu nome é o nome do Salvador de Israel. Yehoshua significa Jeová salva. Jeová é o Criador do céu e da terra. Se você tem respiração em seus pulmões, narinas, é Jeová Deus que está a dar o fôlego de vida para ustedes. Pablo habla isso em Atos de los Apóstolos, capítulo 17, para os filósofos griegos de la Grécia. Se nós respiramos, temos respiração. Se nós fazemos movimentos, é porque Deus ha dado a respiração e os movimentos. E quem é Deus? A Bíblia habla que Deus é Jeová, Yod, He, Vav, He. E quem é o Hijo de Deus? É Jesus. Jesus é italiano, romano. É um nome latim, cedro. É Jesus Cristo. Cristo é grego. Não vem nenhum salvador de los gregos, de la Grécia. Não vem nenhum salvador de la Itália, do Vaticano, da Igreja Católica. Jesus é Deus da Igreja Católica. Tente, você homem, tente a ser homem judeu, hebreu, engolir o nome de Jesus. Se és verdadeiro judeu, vai a dizer para você, protestante, católico, evangélico, pentecostal, eu não engulo cedro. Pero que el diablo, Satanás, el adversário, ha dado para as igrejas, para os predicadores, predicar em latim. Quando você predica, Jesus salva. Jesus bautiza com o Espírito Santo. Jesus faz sanidade divina.
Você está a trabalhar para o Papa Leão XIV. Você está a trabalhar, obrar para a Igreja Católica. Minha predicação é diferente da predicação do irmão Brana. Profeta mensajero de la tarde, pero que mira, em livro de las 7 idades do hijo de irmão Brana, Joseph Brana, esse livro aqui de las 7 idades, mira que la sétima estrela não tem nome Brana. Pablo está aqui em Éfeso, primeira idade, Ireneu em Esmirna, segunda idade, Martim em Pérgamo, terceira idade, Columba em Tiatira, quarta idade, Martinho Lutero em Sardes, quinta idade, Juan Wesley em Filadélfia, sexta idade. Por que retirou o nome Brana? Por que não há nome Brana abaixo da sétima estrela? Porque o irmão Brana predicou em 11 de janeiro de 1960, em Perguntas e Respostas número 12, parágrafo, referência 386. Irmão Brana habla que havia em el tabernáculo Brana, cidade de Jeffersonville, Norte-América, um hermanito chamado Willie. E ele pequenito Willie, tinha feito esse desenho da santidade. Está em la cita, Perguntas e Respostas de 11 de janeiro de 1960, referência 386. E o pequeno Willie ha ponido o nome Brana abaixo de sétima estrela de Laodiceia. Sin embargo, em esta mensagem, hermano Brana habla: eu quitei meu nome, borrei, eu he retirado meu nome debaixo da sétima estrela. Hermano Brana habla: eu não sou esta sétima estrela, eu não sou este precursor, ele vendrá, esta estrela vendrá, não sou eu, vendrá ainda. E depois, irmão Brana habla de 7 ángeles. E irmão Brana habla que o sétimo ángel brilhava mais do que os outros ángeles. E irmão Brana habla que ele estava em el oeste e o sétimo ángel venia do leste. E ao leste do Norte-América, Estados Unidos, quem está? É o Brasil. Meu país está na direção do leste. Irmão Brana estava em Tucson, el oeste. Eu estava em oeste, Tucson, Arizona, pero que o sétimo ángel venia do leste de Norte-América, dos Estados Unidos. Esse é o Brasil. Há uma profecia de 25 de novembro de 1960 em cidade de Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, Norte-América. Antes de irmão Brana ocupar a plataforma, começar a predicar em púlpito, uma irmã e um irmão hubo uma língua estranha e a interpretação cambiou para uma profecia em inglês. E habla essa grande profecia. O final da profecia habla que a hora da meia-noite é aqui em Brasil. E tinha predicações, sermões do Senhor. E estas predicações que vendria a hora da meia-noite vai vibrar e revibrar o Brasil. E a glória de Deus estará aqui em el Brasil como as águas enchem os mares. Isso é Habacuque 2,14. O profeta Habacuque falou que toda a terra será lleno del conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar. Então, esta profecia está a cumprir hoje desde o Brasil. Por isso que você, da língua espanhola, está a escutar o conhecimento de Deus, Jeová, o Deus verdadeiro, que tem Yud, He, Vav, He, e você está escutando que o nome de Hijo de Deus não é Jesus, cedro em latim, não é Jesus, em hebreu é cabalho, mas é Yehoshua,
que tem Yud, He, Vav, é o trigrama, e Yehoshua. Shua quer dizer salvar. Então, o nome do filho de Deus, Jeová, Yehoshua, significa que Jeová salva, Yahvé salva. É essa coisa que eu estou a predicar aqui desde o Brasil. A palavra original desde o Brasil. Eu estou a predicar, já vai fazer já mais de 3 anos e meio. Pero que eu continuo a predicar. Tendrá outra mensagem depois do irmão Branham? Sim, porque o irmão Branham é mensageiro do atardecer, da tarde. E a Bíblia habla que a medianoite a porta cerra. O tempo da graça cerra. E a medianoite há grito. Es que viene o esposo salir a seu encontro. Então se tem outra mensagem depois do atardecer, da tarde, sim. Viene do leste dos Estados Unidos, que é o Brasil. Eu já estou a predicar há 3 anos, mais de 3 anos e meio, pero que as pessoas não estão a escutar direito, né? Mira que em 25 de novembro, antes do irmão Branham predicar sua mensagem, sua predicação, seu sermão, conferência com Deus, houve esta profecia, língua estranha, idioma estranho, interpretação, se converteu em uma profecia para o Brasil, uma profecia muito grande, muito forte, está a cumprir hoje. Eu creio que não é somente para o povo que habla português do Brasil, eu creio que é para toda a gente, principalmente para as nações, países cercanos do Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, países cercanos do Brasil. A profecia falou, pero que eu abrirei os ouvidos de mi povo la medianoite, pero que não exclamou de la medianoite que Cacu Felipe está a predicar. Cacu ha trazido guerra. Minha predicação é o grito de la medianoite. Eu não he venido para trazer guerra, pero que eu tenho venido para trazer despertamento. Eu estou aqui para predicar a hora da medianoite. Oirão os sermões do Senhor em esta terra, aqui, acá, em Brasil. Isto vibrará e revitalizará a toda a nação, e a glória de Deus estará aqui em Brasil. Como as águas llenam os mares. Habacuque 2,14, toda a terra se llenará do conhecimento de Jeová. Como as águas llenam o mar. É a palavra de Deus. Deus não é esquecido da América do Sul, da América Latina. Sim, irmão Branham era profeta norte-americano, pero que Deus também é Deus da América Central, Central América, Sul da América, da América Latina. Antes de las buenas novas, iba para Jerusalém, com os 2 profetas, Elial e Moshe, Elias e Moisés. Deus está a visitar a América do Sul. Como Deus visitou a América do Norte. Sim. Deus visitou a América do Norte com William Branham, né? E depois de 60 anos da morte do profeta William Branham, muito tempo, né? Uma geração e meio. Aqui em la América do Sul, mira, a América do Sul é o único país, o Brasil, que tem a cruz del Cruzeiro do Sul, uma constelação, né? Eu não necessito ter uma cruz, uma imagem de uma cruz. Eu não necessito de usar uma cruz.
Hermano Branham tinha um crucifixo em seu tabernáculo com escultura. Eu aqui em Brasil não necessito. Nós em Brasil temos a cruz do Cruzeiro do Sul. Entende? Eu não quero nenhuma imagem esculpida. Como os branamistas têm imagem esculpida de águia, de Jesus Cristo. Isto hoje é idolatria. É idolatria. Você, branamista, tem que ter liberação da idolatria hoje. Estão a usar imagem esculpida de águia, de Jesus Cristo. Isso é idolatria. Eu não sou William Branham. E nem mesmo William Branham é Joey. Pero que eu estou a predicar uma mensagem diferente de irmão Branham, pero que minha mensagem é igual ao mensagem de Pablo. Pablo não usava imagem esculpida, estátuas, bonecos, nem bonecos. Verdade. Eu estou a repetir, fazer a repetição da mesma predicação de Pablo. Se você tem uma cruz esculpida, um crucifixo, uma imagem, um boneco em sua igreja, tabernáculo, em sua casa, você é um idólatra. E os idólatras branamistas não vão chegar em céu, em sua idade celestial. A última predicação, sermão, vem do Brasil. É o que eu estou a predicar essa hora. Incluso contra o pecado de los idólatras, de la idolatria, de los tabernáculos. Não sou seguidor de irmão Branham. Tampouco sou seguidor de Pablo. Pablo ha morrido. Pero que a diferença de Pablo para William Branham é que William Branham gravou as citas. E o que Pablo ha escrito é as escrituras. E Juan, você chama Juan, capítulo 1, versículo 1, habla a escritura. O princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus mesmo. Irmão Branham falou que Deus, as escrituras é Deus em forma de letra. Então, eu estou a seguir as escrituras. Porque eu não posso seguir Branham e nem Pablo. Pablo, seu espírito, sua alma, seu corpo não está aqui hoje. Pero que Yahushua Mashiach, Hebreus 13, versículo 8, é o mesmo ayer, hoje e eternamente. É um homem vivo, que ha sido crucificado, muerto, pero que ha ressuscitado em el terceiro dia. Está vivo hoje. É a palavra, é a escritura. Vamos regressar las escrituras, gente. É o que eu estava lendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Pablo habla, e que desde niño conheça as sagradas letras que pode dar-te a sabedoria que leva a salvação mediante a imoná em Mashiach Yahushua. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Ensinar o quê? Onde está o erro? As coisas errôneas. As escrituras é para apontar onde está os erros. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, mostrar os erros, para seguir, para corrigir. Corrigir o quê? As falhas, os erros. Las falhas. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para educar a justiça, ou seja, para que o homem mujer de Deus possa fazer a justiça. E assim o homem de Deus se encontra perfeito e preparado para toda obra boa. Mira, solamente as escrituras podem levar homem e mulher à perfeição. O falso profeta Cagou Felipe não pode levar, sua predicação é falsa, seu clamor da medianoite é falso.
Hermano Morana foi um profeta, um homem de Deus, porque sua mensagem hoje não tem vida, porque Hermano Morana predicou, profetizou em mensagem, Cristo é revelado em toda geração, que quando um mensageiro ha morrido, sua mensagem se foi. Está na história, é passado. Pero que seus discípulos vai levantar denominações, ismos. É o que tem acontecido. Acá em Brasil, exemplo, cidade de Belém, cidade de São Paulo, tem mais de 30 tabernáculos, divisões, pastores que hablam, que predicam a mensagem de Hermano Branham, mas não hablam um com o outro. O que existe? Divisões. E a quem pertencem as divisões? Toda a divisão é do diabo. Por lo tanto, todos os predicadores, pastores que predicam mensagem de Hermano Branham, hoje pertencem ao diabo. São do diabo. Porque a divisão está estabelecida na terra. Depois de 60 anos de Hermano Branham, o que você mira? Ismos, divisões. Aqui do Brasil, minha predicação, eu não predico dízimo, 10% de seu salário, de seu pagamento. Pablo habla, Pablo habla que os dízimos pertencem à tribo de Levi, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Depois, nós temos 13 cartas, epístolas, livros de Pablo. Romanos, Corinto 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, 13 livros, cartas, epístolas de Pablo. E em nenhuma dessas 13 cartas, Pablo utiliza a palavra dízimo. Solamente a carta a los Hebreus. Pero que a carta a los Hebreus é para os israelitas, israelenses e judeus. Não é para nós do Brasil, do Bolívia, do Paraguai, do México, do Equador, de la Colômbia, de El Salvador, de Honduras. Não. E as 13 cartas de Pablo não menciona a palavra dízimo. Colossenses capítulo 3, verso 10, Pablo habla que se um hermano não vai trabalhar, que este hermano também não pueda comer. Mesmo Pablo trabalhava de dia e de noite, serviço pesado, trabalho pesado, obra pesada, fazendo tenda, construções. E Pablo habla em Colossenses capítulo 3 que mesmo o pão, o alimento, e ele não tinha comida de graça, grátis, pelo que por muito trabalho tendo comprado minha comida, meu alimento, meu pão. E se um irmão não trabalha, que também este irmão não vai comer. E os pastores não querem trabalhar, nem os pastores branhamistas, nem bautistas, Assembleia de Deus, presbiteriano, universal, metodista, padres católicos. Não querem trabalhar, querem comer dízimos. Sendo que Pablo, o apóstolo enviado para os gentiles, os pueblos não judeus, Pablo trabalhava de dia e de noite. Corria, la corrida. E Pablo tinha medo de ser reprovado em el final. E Pablo falava, por isso que trabalham. Temos que trabalhar. É o que o homem que é exemplo para as nações, os não judeus, estava a dar para nós. E hoje, ser predicador, pastor, é cambiado em uma profissão que ganha muito dinheiro, muitas ofrendas, homens ricos. Quando que Pablo é morrido, em Roma não tinha uma roupa para o frio, inverno. E hoje os pastores
principalmente os pastores do tabernáculo, que predicam a mensagem do irmão Branham. Porque o irmão Branham predicou que todo dízimo pertence ao pastor, é salário do pastor. Pero que eu estou aqui para falar esta hora que o irmão Branham ha errado. Sim, o irmão Branham foi um grande homem de Deus, utilizado para a sanidade divina do cancro, do câncer, de enfermidades. Pero que o irmão Branham eres um homem. Todo homem tem fraqueza, falhas, Irmão Branham ha errado em muitas coisas. Irmão Branham não regressou à palavra original. Mira, a começar por os dízimos. Pero que hoje estou a predicar que não temos que dar, pagar, entregar dízimo. Pertence, dízimo é mandamento, Malaquias 3:10, da lei de Moisés. Pablo não há ponido este mandamento para nós outros gentios. Eu tenho predicado desde o Brasil mais de 700 mandamentos de Pablo. Dízimo não. Dízimos não. Porque eu não mirei em nenhum lugar Pablo dando a ordem, a ordenança, preceito para nós outros entregar dízimos. Podemos nós outros entregar as ofrendas que nós temos poupado decidido em nosso coração, pero que dízimo não. Irmão Branham errou muitas coisas, irmão Branham acertou, correto. Muitas coisas irmão Branham errou. Por exemplo, Pablo abre aqui em 1 aos Coríntios capítulo 11, 15 versos, escrituras, falando del velo. Mira, irmão Branham ha ressachado o velo, o uso do velo. E Pablo ha dado a ordenança, 1 Coríntios capítulo 11, para as mulheres usar o véu. Mira, está acá, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, né? Acá, aqui, versículo 3. Embargo, quero que saibais que a cabeça de todo homem é Mashiach. Ô Tiago, eu estou pregando, Tiago. Ô Tiago, estou na minha casa, Tiago. E a cabeça de la mujer é o homem. E a cabeça del Mashiach é Deus, Jeová. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, afrenta a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, afrenta a sua cabeça. É como se estivera rapada. E irmão Branham ressachou o véu. Portanto, se uma mulher não cobre a cabeça com véu, que se corte o pelo. E se é afrentoso para uma mulher cortar-se o pelo, o rapaz que se cubra com o véu. O varão não deve cobrir-se a cabeça, pois é a imagem da glória de Deus, pero que a mulher é a glória do varão. Então a mulher tem que poner o véu. Irmão Branham rechachado. Eu não rechacho o véu, o uso do tecido, do pano, do véu. E mesmo em esta hora, quando Donald Trump quer cambiar o regime del Mullah, Atolá, dos Ayatolás de la Pérsia, Irã, para tornar o regime muçulmano em democracia, para que as mulheres de la Pérsia, do Irã, não possam mais utilizar o véu. Eu estou aqui a predicar o uso do véu, porque está escrito, é escritura, é a palavra de Deus. Irmão Branham não predicou, pero que eu não sou William Branham. Eu não sou William Branham. Eu sou brasileiro do Brasil. Meu nome é André Luiz Nunes. E eu predico o que Pablo predicou. Mira, o verso 10. Pablo diz, aí, porque deve levar a mulher sobre sua cabeça el véu. É sinal de sujeição a quem? Seu marido, sua pareja, seu esposo, por razão de los ángeles. Então, se uma mulher
que não usa el véu é insubmissa a seu pareja, seu marido, seu esposo. O que mostra, o que vai mostrar que a mulher é submissa, tem sujeição a seu marido, é quando ela cobre seu pelo com véu e não apareça nenhum fio de pelo. Porque o véu é para a mulher casada. A mulher solteira não tem que usar véu. Pablo habla de la mulher casada. Pero que para mim, casamento, matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem virgem. Se a mulher ha perdido a virgindade com um homem, está a viver com outro homem, é união ilegítima. Se o homem ha perdido sua pureza, virgindade com uma mulher, está a viver com outra mulher, é união ilegítima. Está em fornicação ou adultério. E então você tem que trazer a palavra de Salomão. Aquele que confessa seu pecado e abandona seu pecado vai alcançar a misericórdia de Deus. Eu estou a predicar uma predicação dura desde o Brasil, como Esdras, que há descasado, há hecho separação de los judeus, que tinha casado com mulheres estrangeiras. Pero que hoje no Novo Testamento Deus condena, juzga as uniões ilegítimas. Porque matrimônio, Hebreus capítulo 13, verso 4, Pablo habla del matrimônio, del casamento, e Pablo habla aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu vou ler aqui, eu estou a buscar aqui na Bíblia, não? O capítulo 13 de Hebreus. Tenede todos em gran respeito ao matrimônio. Matrimônio é uma mulher virgem, casando com um homem virgem. Se não tem esse requisito, você é mulher, você é homem, nunca vai ter matrimônio kadosh, verdadeiro. Tenede todos em gran respeito ao matrimônio e o lecho conjugal seja sem mancha. Se não há guardado a virginidade, se não há virgens, não pode ter matrimônio. Você está a quedar em fornicação e adultério. Que a los fornicários e adúlteros los juzgará Deus. Eu vou ler Atos de los Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. E esta escritura, a Bíblia condena as uniões ilegítimas. Os apóstolos, cidade de Jerusalém, aí decidido que nós todos temos que olha aqui, verso 28, que hemos decidido, aqui habla Espírito Santo, pelo que Espírito Santo é uma palavra romana, italiana, latim, aí decidido Roach HaKodesh, e nós outros não imponemos mais carga que está indispensáveis, abstener-se de los sacrifícios, de los ídolos, de la sangre, de los animais estrangulados e de las uniões ilegítimas, não? Tiene que abstener-se destas coisas. Pero que hoje nem mensagem do irmão Brana tem este preceito, nem as igrejas estão a predicar esta coisa. Pero que eu estou a predicar regresso à palavra original de Deus. Parar de pagar, entregar os dízimos. A mulher tem que poner o véu. Se você quer, eu vou ler mais mandamentos da palavra original de Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, donde está el lava-pés? Mira, Pablo habla que
eu vou ler aqui, aqui, ó, todo isto em capítulo 5, versículo 7. Todo isto em cálculo também para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, hay renegado la imoná, e é pior que o infiel. Que la viuda que seja inscrita em catálogo de las viudas não tenha menos de 60 anos, haya estado casada uma sola vez. Quem é a mulher verdadeira viúva? Segundo Pablo, é uma mulher que casou uma única vez. E hoje a igreja que está dando assistência a mulheres que já teve 3, 4 homens. Está errado. A viúva verdadeira é uma mulher que ha estado casada uma sola vez e tenha o testemunho de belas obras, haver educado bem a los hijos, praticado a hospitalidade. Mire isso aqui, seguidor do mensagem de hermano Brana, Pablo habla, lavando os pés de los santos, de los kadosh. Los santos aqui é los hombres. Hermano Brana ha ponido lava-pés, ha estabelecido el lava-pés depois de la ceia, el pão e vinho. Pero que Pablo ha ponido lava-pés em la hospitalidade. Quando pareja, irmão com seu esposo, recebe e pratica a hospitalidade, a irmã vai lavar os pés de los hombres. Como a viúva Abigail, seu esposo Nabal ha morrido e ela vai a casar-se com o rei Davi. Quando o servo de Davi chega à casa de Abigail, ela habla lá em Samuel, 1 Samuel 23, 24, 25, Deus vai lavar os pés de los servos de Davi. É a mulher que lava os pés de los homens. Mira na Bíblia, uma ramera ha lavado os pés de Yeshua Mashiach, del Salvador da humanidade. E você fala João 13 e Juan 13, quando eu leio a escritura, eu não miro nenhuma mulher lavando os pés em la Santa Ceia que há praticado Yeshua Mashiach com los apóstolos. Não tem mulher lavando pés. Em Mateus 26 e Juan 13, Mateus 26 e João 13, não tem. Então, se o irmão Brana errou, irmão Brana ha cometido erro em poner as mulheres para lavar, mulher com mulher, para lavar os pés depois da Santa Ceia, depois da ceia. Pelo que Pablo é que estabelece a sã doutrina. É Pablo que estabelece o verdadeiro ensinamento. E Pablo estabeleceu que a mulher tem que lavar os pés dos homens em la hospitalidade, junto ali com seu esposo, presente, a mulher casada, antes de cambiar para viúva, vai lavar a mulher casada os pés de los homens. Agora eu pergunto, José Brana vai regressar à palavra de Pablo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10? Los tabernáculos em Argentina, Colômbia, México, Venezuela, Paraguai, Bolívia, Honduras, vai regressar à escritura ou vai quedar com citas de William Branham? Eu prefiro a escritura. Muito embora eu creio que o irmão Branham foi um homem de Deus, mas eu não posso confiar em citas. A vida eterna não está em citas de irmão Branham. Embora o irmão Branham habla lo que diga las citas. No, a vida eterna está em que Pablo ha escrito. E abaixo em cielo, mesmo se um anjo ou alguém predicar diferente de Pablo, é anátema. É maldição, gente.
Vamos a regresar los mandamentos de la sã doutrina, la verdadera enseñanza que Pablo enseñó. La mujer lavado los pies de los santos, de los hombres, socorrido los atribulados e haberse exercitado em toda classe de boas obras. Descarta, em cambio, las viudas jovens, porque quando lhes assaltam os prazeres contrários à Mashiach, querem casar-se. Então, eu estou a predicar que eu estou a poner o lava-pés em seu lugar certo. É a hospitalidade. Quando uma mulher, junto com seu marido, é a mulher que vai lavar os pés de los homens, de los kadosh, de los santos. Temos que regressar a esse mandamento, se é que nós, crentes, queremos ir em rápido, em arrebatamento. Hermano Branham não falou que 7 truenos regressará? Tendrá 7 truenos. Hermano Branham falou, esses 7 truenos vai trairá a fé para rápido. Eu não predico fé, predico emuná. Pero que creio que 7 truenos vai levar nós para a escritura. Simplesmente para a escritura. Eu posso falar de outra coisa que Pablo predicou e eu estou a regressar. Romanos 16:16. O que habla Pablo? É outra coisa que irmão Branham não há regressado. Irmão Branham ressachou em seu tabernáculo. Romanos 16:16, Pablo habla: saludaos uns a outros com el beso santo, ósculo santo, beso santo, beso, kadosh. Irmão Branham falou que não queria esta coisa em seu tabernáculo. Então, irmão Branham ressachando a verdadeira saludação, né? Saludaos uns aos outros com el beso santo, ósculo santo, beso santo. Irmão Branham ressachado. Irmão Branham falou: eu não quero esta coisa em meu tabernáculo. Pero que eu, André Luiz Nunes del Brasil, eu quero regressar el beso santo, ósculo kadosh, ósculo santo. Irmão Branham, ai, ressachado. Eu não ressacho, porque é mandamento, sã doutrina, verdadeira ensinança de Pablo. Você vai quedar com as fitas de irmão Branham que há morrido há 60 anos, ou você vendrá para a palavra original de Deus, las kadosh, las escrituras, que está delante de seus olhos, homens. Olha, eu estou a cerrar minha predicação. É gratuito, o predicador. Quanto que você cobra para predicar? Quanto que você ganha para predicar? Eu não cobro nada, eu não ganho nada. Eu não pido dinheiro. Eu proíbo pagar os dízimos. A predicação tem que ser gratuitamente. De graça há recebido, de graça dai. Eu predico gratuitamente, sem cobrar um centavo. De graça recebesteis, dade de graça. Foi o que o Mashiach diz. Pero que hoje os pastores branhamistas estão a receber todos os dízimos. É dízimo em la Brit Hadashah, a Nova Aliança, Novo Testamento, é errado para os não judeus. Os homens e mulheres de las nações não têm que pagar os dízimos. Mira que Pablo ressachou o salário da congregação de Corinto para predicar gratuitamente. Pero que hoje pastores, predicadores de igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, branhamistas não predicam gratuitamente. Querem ofrendas, dinheiro, querem dízimo,
contribuições financeiras, hoje se predica por dinheiro, pero que nós estamos chegando em el final, el rápido acerca de nós outros. Eu não sou sucessor de irmão Branham. Eu não estou aqui para repetir a mensagem que predicou irmão Branham, mensageiro de la tarde, pero que eu estou aqui para predicar o que Pablo predicou. As escrituras de Pablo, eu tenho mais seguridade em que Pablo predicou do que o que irmão Branham predicou, pero que não estou a desprezar irmão Branham. Muitas coisas o irmão Branham predicou que pode servir para hoje, mas nem tudo que irmão Branham predicou pode utilizar para hoje, pero que tudo que Pablo predicou em seus livros, cartas, epístolas, é para regressar hoje. É a sã doutrina que tem que regressar hoje. Me entende? Me compreende? Vocês que estão a escutar o que eu estou a predicar desde o Brasil, eu creio que resta pouquito tempo. E este pouquito tempo que nos resta é a grande oportunidade que Deus está nos dá para regressar a palavra original de Deus através de Pablo. O que você vai fazer, homem, mulher, que me escute predicar em espanhol? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que os cacuístas têm segurança com Cacu Felipe, falso profeta. Os branamistas estão a confiar em mensagem de Branham, pelo que a mensagem de irmão Branham está velho. Irmão Branham tem mais de 60 anos que há morrido. Os da Assembleia de Deus estão a confiar em movimento de la Rua Azusa, de William Seymour, que era aluno do pai do movimento pentecostal, Charles Fox Parham. Você sabia que o primeiro homem a trazer as línguas estranhas foi Charles Fox Parham? Pelo que Charles Fox Parham foi examinar o idioma, as línguas estranhas, e viu que não combinava com Atos capítulo 2. Pelo que seu aluno, William Seymour, de Houston, Topeka, Estados Unidos, viajou para Los Angeles, a Rua Azusa, e fundou o movimento pentecostal. Depois Charles Fox Parham, que era seu maestro, né? Foi predicar lá na missão evangélica e falou: esse movimento quem criou foi Joe, pelo que é um movimento selvagem. Você tem que abandonar. William Seymour não é abandonado. E Deus até aí utilizado aquele movimento, porque em tempo de William Seymour havia segregação racial entre brancos e negros. E Deus usou esse movimento, embora esse movimento não é o movimento de dia de Pentecostes, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. Mas era o movimento dos dons espirituais, né? Porque o grão de trigo ainda não tinha regressado. Para o grão de trigo regressar, tem que ser enterrado barro de la terra, tem que morrer, tem que venir em forma de umas folhas, pendões, o pé da planta, tem que ter a casca, a espiga, e os pentecostales é a casca, né? Mesmo o movimento do irmão Branham, Deus falou com o irmão Branham: vocês não podem ensinar a seus seguidores porque são ninos pentecostales, deixa-os. Irmão Branham predicou sua mensagem de la tarde, pelo que hoje a predicação é a palavra original de Deus, a começar pelo nome que salva, Yahushua Mashiach em hebreu. O tempo está cerrando, e eu estou também a cerrar minha predicação desde o Brasil. Eu estou a fazer esforço. Eu estou a fazer força para predicar, para que você também, do idioma espanhol, pueda escuchar a palavra de Deus desde o Brasil. Olha, mira, que Deus Jeová
Nuestro Padre, Abba, Abba em hebraico quer dizer Padre. Nuestro Padre Celestial, Abba Padre, né? E seu Hijo, bem, Adon Yehoshua Mashiach, bem no hebraico é Hijo. Adon é Senhor, Senhor Yehoshua Mashiach, Hijo de Deus Padre Jehová, pueda bendizer esta predicação, esta hora. Amém.